o reino do sul. Só que eles iriam invadir, mas Deus ia dar um juízo contra esse povo que ia invadir. E esse povo é justamente esse aqui, ó. Versículo 2. Volta o rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Eles decoraram os nomes? Magog, Meseque, Tubal. Estão vendo? Agora volte para Gênesis. Versículo 2. Os filhos de Jessé era quem? Gomer, Magog, tá vendo? Madai, Javã, Tubal, Meseque. Vocês estão vendo aqui? É os mesmos nomes que estão aparecendo lá em Ezequiel? Sim ou não? Ó, versículo 2 de Ezequiel 38. Gog, Magog, Meseque e Tubal. Esses povos que vêm da descendência de Jafé, eles iriam lutar lá na frente contra o povo de Israel. Então, os descendentes de Jafé iriam lutar contra os descendentes de Sem. Estão entendendo? Estão vendo isso, né? Tá dando para perceber, não tá? Sim ou não? Muito bem. Vamos continuar. Versículo 6. Hã? Como assim? É porque primeiro ele veio do último pro mais velho. Do último pro primeiro. Primeiro Jafé, aí depois ele vai falar Cã e depois ele vai falar o Sem. Porque a ideia dele lá na frente é falar sobre a descendência de Sem. A gente vai ver isso lá no capítulo 11. Então ele termina com Sem porque ele vai continuar falando de Sem mais na frente. E ele começa com Jafé porque, muito embora os descendentes de Jafé lá na frente vão lutar contra o povo de Israel, o pior é os descendentes de Cã. Porque é contra eles que o povo de Israel vai passar o tempo todo lutando. Que eles vão ser os cananeus. Né? Porque os da terra de Canaã. Certo? Então, versículo 6. Os filhos de Cã eram Cush, Misraim, Push e Canaã. Tá vendo? Canaã, que... E assim, uma coisa que eu quero que vocês notem também. Que o nome dessas pessoas se tornaram o quê? O nome de cidades. Essas cidades ganharam o nome das pessoas. Então, Canaã era o filho de Cuxi, que era filho de Canaã. Ou de Cã. Cã, Cush, Canaã. Não, é filho de Cã mesmo, perdão. Tá certo. Eu errei aqui. Calma, Charles. Foi erro meu. Então, era Cush, Misraim, Put e Canaã, filhos de Cã. Ok? Ok? Continuando. Versículo 7. Os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sebitá, Ramá, Sabtecá, e os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. Cush também gerou Nirode. Nós vamos já voltar aqui para falar de Nirode, porque ele é o meu ponto principal aqui. Mas eu quero que vocês pulem, sentado aí vocês pulam, lá para o versículo 13. Misraim, que era um dos filhos de Cã, né? Gerou Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim
Aí desses Casluim descendem os filisteus. Vocês lembram das histórias do povo de Israel lutando contra os filisteus? Muitas vezes, né? A gente vai encontrar isso muito no livro de Juízes. Uma das histórias mais conhecidas do povo de Israel lutando contra os filisteus é Sansão. Não é? Você conhece a história de Sansão? Como foi que ele perdeu as forças? Por isso que eu estou fraco. Então, eu quero que você perceba isso. Os descendentes de Jafé, lá na frente, lutaram contra os descendentes de Sem. Os descendentes de Cã deram muito trabalho aos descendentes de Sem, principalmente quando eles se tornaram o povo de Israel. Desligou aqui, foi? Tu baixou aí, foi, velho? Oi. Beca. Baixou. Aumente, meu amor. Oi, som. Oi. Minha garganta aqui já não tá legal. Aí tu baixa aí, o negócio fica pior aqui pra mim. Então, olha só, versículo 15. Canaã gerou Sidom. Onde era Sidom, hein? Ficava onde, hein? Ficava lá no reino de Israel, né? Na parte norte de Israel. Então, Sidom, seu primogênito, Et, e também o Jebuseu. Olha, todos esses aqui eram cananeus, né? Ó, Jebuseu, Amorreu, Gigarzeu, Eveu, Arqueu, Sineu. O que, meu Deus? Avadeu, Zamareu, Amateu. Todos esses aqui eram de Canaã. Todos eram da terra de Canaã. Porque eles eram descendentes de Cã. Não é? De quem Canaã era filho. E todos eles deram trabalho para Israel lá na frente. Então, o que eu quero que você perceba é o seguinte. Toda vez que Deus escolhe uma geração para preservar, a outra se corrompe e aí ela vai agir contra aquela geração que Deus preservou. Ou ela vai agir contra, lutar contra, ou ela vai se misturar e vai acabar corrompendo a outra. Que foi o que aconteceu aonde? Lá atrás, antes do dilúvio. Agora volte para Nirode, lá, capítulo 10, versículo 9. No final do versículo 8 diz que Nirode era caçador, né, poderoso diante do Senhor. Primeiro a ser poderoso na terra. Aí versículo 9. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Aí aqui é o seguinte, presta atenção. Que aqui é onde a gente vai entender a questão da perseguição do povo contra o povo. Nirode, essa figura, de todos que ele citou aqui, é o que ele está dando mais explicação. E por que ele está dando essa explicação sobre Nirode? Porque Nirode é justamente quem vai fazer o império de Babel, que vai se transformar lá na frente na Babilônia. É Nirode o fundador de Babel. Vamos ler aqui. Versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Acade. Versículo 11. Dessa terra ele foi para a Síria e fundou Nínive. Outros povos que também eram inimigos de Israel. Quem invadiu o reino do norte? Os assírios. Quem invadiu o reino do sul? Os babilônios. E qual é o início tanto dos assírios quanto do babilônio? Nirode.
Nimrod. E aí, eu quero que você, por favor, me escute agora. E aí, eu quero que você abra nesses versículos aqui, ó. Ezequiel 8. Abra aí, por favor. Vamos ler esses versículos aí. Ezequiel 8, do 14 ao 18. E aí eu vou explicar algumas coisas aqui para vocês. Ezequiel 8. Acharam? Versículo 14. Presta atenção. Depois me levou à entrada da porta do templo do Senhor, que está voltada para o norte. E ali estavam mulheres assentadas chorando por... Tamuz. Guarde esse nome. Tamuz. Versículo 15. Ele me disse: viste, filho do homem, verás abominações ainda maiores do que essa. Olha, esse lamento, esse choro por Tamuz, eu vou já explicar o que é isso. Mas Deus está chamando de... Do que Deus está chamando isso aqui? Esse lamento, esse choro das mulheres por Tamuz? De abominação. Então, por que as mulheres chorarem por Tamuz seria abominação? Eu vou já explicar. Versículo 16. E levou-me ao pátio interior do templo. E lá estava cerca de 25 homens à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, de costas para o templo. E tinha rosto virado para o oriente e adoravam o quê? O sol. Guarde essa informação. Adoravam o sol. Tamuz e sol. Guarde isso. Então disse: viste, filho do homem, por acaso essas práticas abomináveis? Quais são as práticas abomináveis? As mulheres choravam por Tamuz e os homens adoravam o sol. Essas práticas abomináveis que cometem são pouca coisa para a casa de Judá? Depois de terem enchido a terra de violência, tornam a provocar minha ira. Vê, eles levam ramo no nariz. Por isso agirei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que gritem bem alto aos ouvidos, não os ouvirei. Então Deus está indignado com eles, porque eles estavam adorando o sol e as mulheres chorando por Tamuz. De onde surgiu isso? Vou já mostrar para vocês. Mas agora volte para Jeremias. Jeremias 44. Jeremias 44. Não, vá para Jeremias, depois a gente volta para a gente. É porque eu disse volta, né? Perdão. Vá para Jeremias. Jeremias 44. Pronto? Versículo 19. Aliás, perdão, 14. Jeremias 44, 14. De maneira que da parte remanescente de Judá, que foi habitar na terra do Egito, não haverá quem escape, e reste para voltar à terra de Judá. Embora fosse seu grande desejo de voltar e habitar ali, não voltarão, a não ser alguns poucos fugitivos. Então, ele está falando para algumas pessoas de Judá, quando houve a invasão de Nabucodonosor, era o imperador, o rei da Babilônia, algumas pessoas, eles fugiram para o Egito. E aí Deus está dizendo que eles nunca mais voltarão para Judá. E por quê? Por causa disso aqui, ó, versículo 15.
todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, isto é, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, responderam a Jeremias: não obedecemos a palavra que nos anunciastes em nome do Senhor. Pelo contrário, certamente faremos tudo o que prometemos. Queimaremos incenso a quem? A rainha do céu. Quem desgraça essa rainha do céu? E é isso que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos ler aqui versículo 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso a quem? A rainha do céu, e de lhe apresentar ofertas, temos tido falta de tudo, e temos sido consumidos pela espada e pela fome. O que as mulheres estão dizendo? Quando a gente deixou de queimar incenso a essa rainha do céu, nos faltou as coisas. É isso que elas estão dizendo. Versículo 19. E nós, as mulheres, quando queimávamos incenso à rainha do céu e lhe apresentávamos ofertas derramadas, por acaso lhe fizemos bolo para adorá-la e lhes apresentamos ofertas derramadas sem o consentimento dos nossos maridos? O que elas estão dizendo? Nós fizemos isso, mas os nossos maridos sabiam e aprovavam. Lá no versículo 25, eles vão citar de novo essa mesma rainha do céu. Agora volte para Gênesis. E o que é que tudo isso tem a ver com Nirode? Você sabe quem era a mãe de Nirode? Hã? Não. Tamuz era o filho de Nirode. Você sabe quem era a mãe de Nirode? Pode passar. Passa. Nimrod, tanto faz. Semiramis era a mãe de Nirode. E ela casou com ele. Ou ele casou com a própria mãe. Nirode casou com a sua mãe Semiramis. Semiramis. Nirode, ele vai ser morto pelo seu avô Cã. E aí, depois que ele morre, ela engravida. Só que ela diz que o filho é dele. Mas ele já havia morrido. E aí o nome do filho, ela dá o nome de Tamuz. Ela se auto-intitula deusa. E aí ela se torna essa tal de rainha do céu. Então era ela que eles estavam adorando lá no livro de Jeremias que a gente leu. E era Tamuz, Nirode, porque ela diz que quando ele morre, ele não morreu. Ele se torna o sol. Então eles estavam adorando Nirode e Semiramis. E também Tamuz. Agora, o que tem a ver essa questão do jogar incenso? Tem a ver porque é o seguinte: quando Tamuz ele já era um adolescentezinho, ele morre com o ataque de um porco. Um javali. E aí ela convoca as pessoas, especialmente as mulheres, para fazerem jejuns e lamentos, e aí dizem que o menino ressuscita. Então essa cerimônia de lamento, de choro por Tamuz, era tudo uma cerimônia de adoração a esse Deus, chamado Tamuz. A rainha do céu, chamada Semiramis, e o Deus Sol, chamado Nirode. Essas figuras são as figuras que tem em toda aquela religião, em todas as religiões. Eles só mudam o nome. Por exemplo, na Babilônia, Semiramis e Tamuz.
Na Fenícia, Astarote e Baal, que seria a mulher e a criança. Os assírios, Astá e Inaná. No Egito, Ísis e Osíris. Na Grécia, Afrodite e Eros. E em Roma, Vênus e Cupido. Todos trazem essa figura da criança ou da mãe com a criança no colo. Figura essa que é muito familiar para nós. Qual é? Quem? Maria com... Isso. Vem daí. Existem alguns relatos, alguns contos, né? Alguns contos que vão dizer que o menino Tamuz, ele não sobreviveu, mas ele volta como uma árvore. E aí as pessoas, para adorar ele, depositavam na árvore oferendas, presentes. Tá lembrando de alguma coisa? Como é que os católicos chamam Maria? A rainha do céu. Tudo vem daí, meu irmão. Tudo começa aqui em Nirode. Com sua mãe, o seu filho, né? Porque o filho não era dele. E como é que ele vai engravidar a própria mãe depois que ele morreu? Esse menino era dos vários homens que provavelmente nem ela sabia, porque ela se deitava com vários homens depois que ele morreu. Só que, obviamente, como ela era rainha, ela tinha que dizer de quem era, que o filho era do rei. Do próprio filho dela, que já seria um absurdo, né? Então ela se torna essa sacerdotisa, que depois se torna uma deusa, né? E aí é chamada de rainha do céu lá na frente. Estão entendendo aqui? É sobre esse caráter, que nasce a cidade da Babilônia. Não é à toa, volta lá para o outro slide anterior, por favor. Volta para o slide anterior. Abre em Apocalipse 17:5. Não é à toa que Deus chama Babilônia desse nome aí. Apocalipse 17. Eu coloquei o 5, tá? Mas vamos ler a partir do 4. Eu acho que fica melhor a gente ver. Ó, o título, geralmente, né? Nas Bíblias tem um títulozinho, né? Aí fala da Babilônia, a grande prostituta. Estão vendo? Isso, a meretriz. Versículo 4, ó. A mulher estava vestida de púrpura e de vermelho, enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da prostituição. E na sua testa estava escrito, em nome simbólico, a grande Babilônia, mãe das prostituições e das abominações da terra. A Babilônia surge assim, com todas essas abominações que Deus falou lá em Jeremias, que Deus falou lá em Ezequiel. E que abominações era essa? Eles adorando o sol, queimando incenso para a rainha mãe, né? Aliás, rainha do céu, né? Adorando o sol. Tudo isso. Essas eram as abominações. Esse povo aqui, de Nirode, eram os descendentes de Cã. O mais engraçado, né, por assim dizer, porque aqui não tem nada de engraçado, mas o mais engraçado, por assim dizer, é que Cã, Jafé e Sem
todos vieram do mesmo descendente, Noé, que por sua vez era da descendência boa, a de Sete. Mas os outros se corromperam e Deus preserva a descendência de Sete. Em Noé, em Sem. Porque Deus está mostrando, e a gente vai ver isso mais na frente, Ele está mostrando da onde veio o pai Abraão. Porque tudo isso aqui tem a ver com essa questão. Mostrar que Abraão, ele veio dessa descendência aí. Da descendência de Sem, da descendência de Noé, da descendência de Sete. E que vai até Adão. Pode passar. O próximo slide é só a história que eu já contei aqui para vocês. Pode passar. Volta. Aí. Do versículo 21. E assim, uma lição, né, que a gente poderia aprender aqui é que se a gente não conhece a história das religiões, a gente acaba cometendo o quê? Idolatria, né? Quantos de nós aqui, quando era católico, não adorou Maria, a rainha do céu? Por não conhecermos nem de onde vinha. E tudo procede de uma terra que sempre foi o antro de prostituição e idolatria, que é Babilônia, Babel, que vem de Canaã. Os descendentes de Sem, e só está faltando a gente falar deles, né? A gente falou do descendente de Jafé, o de Cã, e agora os de Sem, versículo 21. Sem, ancestral de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jefé, também gerou filhos. Os filhos de Sem foram Alão, Assu, Afaxe, Lude e Arão. Gênesis 10, versículo 21. Desses que a gente leu, versículo 22, o que vai nos importar aí é Afaxade. É dele que vai continuar a linhagem. Os outros não vai nos interessar, pelo menos por enquanto. Aí ele diz, versículo 23, os filhos de Arão são Uz, U, Geté e Mas. Aí vem, ó. Afaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. Eber gerou 2 filhos. O nome de um era Peleg, porque dos seus dias a terra foi dividida. E o nome do seu irmão era Joquitã. Provavelmente, dos filhos de Cã, ele destacou Nirode, tá vendo? Não foi? Deu uma explicação sobre Nirode. Dos filhos de Sem, ele destaca aqui Eber. Aliás, isso, Eber. Que dele vai nascer Peleg. E por que ele está destacando aqui esse Peleg? Porque dele foi os dias que a terra se dividiu. Provavelmente foi no dia de Peleg que houve a divisão de línguas. Provavelmente é isso. Porque o nome dele significa dividir, tá? Vai ter outras coisas que pode ser, como por exemplo, talvez na época dele é que eles começaram a dividir as terras, né? Uns ficaram no norte, outros no sul, tá? Mas a gente viu o seguinte. Volte para o começo do capítulo 10. Olha o versículo 5. As terras costeiras entre as nações foram repartidas entre ele, cada qual segundo a sua língua, segundo suas famílias, segundo suas nações. Só que aqui, quando a gente vai ver Babel, todos falavam a mesma língua. Então, como é que eles foram divididos segundo suas línguas? Porque isso aconteceu nos dias de Peleg. Vocês lembram que eu falei sobre a literatura hebraica? Ele dá um assunto, depois ele detalha.
Ok? Muito bem. A gente vai falar com mais detalhes dos descendentes de Sem lá no capítulo 11. Então, vá para o capítulo 11 e vamos ver a história de Babel. Então, nós sabemos que a cidade de Babel, ela foi edificada por Nimrod, que eram os descendentes de Cã. E aí é o seguinte, uma coisa que eu esqueci de dizer, e antes da gente entrar aqui, eu quero voltar lá rapidinho, é que lá no versículo 9, ele vai dizer que Nimrod era poderoso caçador diante do Senhor, tá vendo? Essa palavra diante do Senhor, ela tem uma conotação de enfrentamento. Então, não é só uma pessoa estar diante de Deus, mas ela está lutando contra Deus, enfrentando Deus. E aqui, no caso, caçador seria perseguir, caçar tudo aquilo que vem de Deus. Ou seja, o seu povo. Então, se Nimrod era caçador diante do Senhor, todos os descendentes dele se tornaram perseguidores do povo de Deus. Deu para entender, não é? Agora sim, vá para o capítulo 11. E o princípio do seu reino foi Babel. E aí a gente vai agora falar sobre Babel. No versículo 1, vai dizer o seguinte: a terra toda tinha uma só língua, que agora ele vai explicar, né, como foi que esses povos se dividiram. Lá no versículo 5, ele disse que eles, cada um com a sua terra, segundo a sua língua. Mas se todos falavam a mesma língua, como foi que eles se dividiram? Aí agora ele vai explicar. Os homens, versículo 2, deslocaram-se para o oriente e acharam um vale na terra de Siná. E passaram a habitar ali e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhe serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Só até aqui. O que essas pessoas estavam fazendo era afrontar a Deus. Porque, afinal de contas, Nimrod era caçador diante do Senhor. Afrontoso ao Senhor. E eles estavam aqui afrontando a Deus de 3 maneiras. A primeira delas está na frase que eles dizem: façamos uma torre que toque o céu. Por que eles queriam fazer essa torre? O que aconteceu há pouco tempo atrás? O dilúvio. Por que eles morreram? Porque a água subiu. Então façamos uma torre que nos deixe salvo caso aconteça de novo. É a primeira afronta. Se esse Deus mandar água, a gente já tem como escapar. A segunda afronta é isso aqui, ó. Versículo 4. Façamos uma torre que toque o céu, né? E façamos para nós o quê? Um nome. Qual é o nome que tem que ser ouvido e falado? É o de Deus. Quando pessoas buscam pela propagação do seu próprio nome, em outras palavras, fama, elas estão indo contra o propósito de Deus, que é que o nome dele seja proclamado. Essa é a segunda afronta. Façamos o nosso nome grande e não o nome desse Deus. E a terceira afronta, ainda no versículo 4,
para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Você lembra quando Deus criou o homem? Lá no capítulo 1, versículo 28, o que ele diz? E se espalhem. Não foi isso? Cresçam, multipliquem e se espalhem. Então aqui eles estão indo contra o propósito de Deus, dizendo, para que a gente não se espalhe. Então esse povo está afrontando a Deus dessas três maneiras. Vamos estar preparados para esse Deus caso ele ataque com essa torre. Vamos fazer o nosso nome crescer e não vamos nos espalhar. Já que é isso que ele quer, vamos fazer o contrário. As pessoas fazem isso hoje, irmão? Faz ou não faz? É isso que Deus quer. E assim, é engraçado porque na história da humanidade, até mesmo aqueles que faziam, porque eles aqui não fazem parte do povo de Deus, mas até aqueles que faziam, fizeram o contrário do que Deus queria. Você está lembrando de alguém aí? Não? Jonas. Jonas, tu vai para Nínive. Para onde é, Senhor? É para ali. Ah, então eu vou para cá. O contrário do que Deus quer. É ou não é? Quando se trata, por exemplo, de casamento. Como é um casamento? Quem tem que se casar? Homem e mulher. É assim que a gente está vendo hoje? Porque é o contrário do que Deus estabeleceu. O homem sempre fez isso e vai continuar fazendo até o final do tempo. Porque sempre foi assim. Só que isso tem consequências. Fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus tem consequências. E aí, a consequência é exatamente o seguinte. Versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os homens edificavam. E disse: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora, começaram a fazer isso. Já não haverá restrição para tudo que o homem tentar fazer. Eu acho interessante porque é o seguinte, isso aqui é meio que um elogio para eles, né? Porque Deus está dizendo, olha, eles são um só, eles estão unidos no mesmo propósito, e enquanto eles estiverem unidos nesse mesmo propósito, não há nada que eles intentem fazer que não vão conseguir. O próprio Deus está dizendo que se eles levassem aqui para frente, eles iam conseguir fazer uma torre muito alta. Agora, tudo isso dependia de quê? Deles falarem a mesma língua. Deles estarem unidos no só propósito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando há união e propósito, não há nada que não se possa fazer. Quando se falam a mesma língua, quando estão no mesmo propósito, não há nada que não se consiga fazer. É assim no casamento, é assim na igreja, é assim, sabe, em qualquer coisa. Quando há unidade, quando todos falam a mesma língua, quando há o mesmo propósito, a mesma intenção, não há nada que não se possa fazer. E aí, o que Deus faz como juízo para eles? Confunde. Porque a confusão, o desentendimento é a marca do juízo de Deus sobre um povo. Quando um povo não está se entendendo, quando o povo não está em harmonia, é porque tem juízo de Deus aí. Eles estão fazendo alguma coisa que Deus está indo contra. Versículo 7. Vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali espalhou sobre a face de toda a terra. Então é o seguinte, isso aqui durou até quando?
essa desarmonia, desentendimento, eles falando línguas diferentes, durou até quando? Durou até quando? Até Cristo. Abre em Atos 2:8. Se a confusão das línguas é juízo, presta atenção. Se a confusão das línguas é juízo, versículo 8 de Atos 2, diz o que aí? Se alguém achar, pode ler. Se a confusão de língua é juízo, quando todos ouvem na sua própria língua a mesma coisa, o nome disso é salvação. Deus restituiu, Atos 2:8. Se lá em Babel confundiu as línguas, aqui em Atos 2:8, todos estão ouvindo a mesma coisa na sua própria língua. No dia de Pentecostes. Se o juízo de Deus é a confusão das línguas, a salvação de Deus é quando há entendimento na sua própria língua. Foi restaurado aqui. Deus restaurou aqui a questão das línguas. Amém? Todos entenderam ou não? Sim ou não? Amém. Amém. Vocês estão dizendo, eu vou acreditar. Versículo 10. E aqui vem a família ou os descendentes de Sem, né? De maneira mais detalhada. Porque até então ele só detalhou mesmo, né? A família, os descendentes de Cã. Porque até o de Jafé foi mais reduzido. Mas agora ele vai detalhar a família de Sem, os descendentes de Sem, mas apenas do filho Arfaxade, como eu havia falado. Versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Selá. Depois que gerou Selá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou Éber. Depois que gerou Éber, Selá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naó. Depois que gerou Naó, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naó viveu 39 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naó viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. E é engraçado que aí Naó já foi diminuindo para aquilo que Deus havia estabelecido. 119 anos. Viveu 29 anos e gerou Terá. 39 foi, perdão. Depois que gerou Terá, Naó viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Então aqui já está diminuindo para aquilo que Deus havia estabelecido, lembra? O homem não viverá mais do que 120 anos.
Tudo que Moisés está fazendo é mostrar que a descendência de Abraão está vindo de uma descendência que Deus preservou. De Adão, Sete, Noé, Sem, até chegar em Terá. Que era quem? Quem era Terá? Pai de Abraão. Filhos e filhas. Na descendência de Sete, a gente viu a mesma coisa. Na descendência, eu acho que de Caim também. Mas na descendência de Sete, que ele vem desde Adão, né? Vem de Adão. Isso. E que morreu, né? Exatamente. Então, o que Moisés está fazendo é justamente isso. É mostrar que Deus não escolheu Abraão aleatoriamente. Ele preservou uma genealogia, né? Uma descendência, para colocar o plano dele em prática. Qual era o plano de Deus desde o princípio? Desde depois da queda, não, né? Ficou evidente depois da queda. Não. Um povo ficou evidente após a queda que o plano de Deus era para vir a descendência de Cristo. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre o teu descendente e o descendente da mulher. E esse descendente da mulher tinha que vir de quem? De uma linhagem preservada. Desde Adão. Adão, Sete, não é? Noé, Sem, Tera. De quem vem? Abraão. Moisés está mostrando isso. Que Abraão não foi escolhido aleatoriamente. Tudo fazia parte do plano de Deus. Porque o plano de Deus de redimir o seu povo sempre existiu. E Deus sempre esteve no controle disso. Nada fugiu ao controle de Deus. Até o dilúvio. Foi quem que mandou o dilúvio? Quem foi que exterminou a descendência de Caim? Deus. Quem preservou a descendência de Sete? Quem preservou a descendência de Noé? Deus. Deus escolhe Abraão, descendente de Sem. E é isso que a gente vai ver agora no versículo 26. Onde a gente vai ver com um pouco mais de detalhes a vida de Abraão, né? Com alguns detalhes que às vezes nos passam até despercebidos. Versículo 26. Tera viveu 70 anos e gerou Abraão, Naó e Harã. Estas são as gerações de Tera. Oi? Abrão. Não é Abraão ainda não, só lá na frente. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naó e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu antes de seu pai Tera, na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus. Abrão e Naó tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naó era Milca. Ela era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Então, Naó casou com quem? Com a sobrinha dele. É ou não? Sim ou não? Ou vocês não perceberam isso? Ó, vamos lá. Ó. Vamos lá, devagar. Versículo 27. Tera gerou Abrão, Naó, Harã. E Ló era sobrinho de Abraão, que era filho de Harã. Versículo 29. Abrão e Naó, que são irmãos, tomaram mulheres para si. Abraão tomou Sara e Naó Milca, que era filha de Harã,
que era irmão de Naó. Então, se ele casou com Milca, Milca era filha de Naó, e Naó era filha... Não, casou com Naó e Milca era filha de Arã, e Arã era irmão de Naó, então ela era sobrinha dele. Então, Naó casou com sua sobrinha. E só para lembrar, Sara era irmã de Abrão. E ela era Sarai, né? Não vai ter aí não, Peu. Ela só vai falar lá no capítulo 20. Lá no capítulo 20 é que ele vai dizer que ela é irmã dele, filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Eram mães diferentes. Mas não deixa de ser irmã, né? Tera... É porque ele provavelmente tinha a esposa e tinha as concubinas, né? As servas, né? Do mesmo jeito que Abraão, ele tinha Sara e Agar. Ismael é filho de Agar e Isaac filho de Sara. Versículo 30. Sara era estéril e não tinha filhos. E aqui a gente vai ver que Tera, ele pega Abraão, o seu neto Ló, e o outro filho dele não vai. Só vai Tera, Abraão e Ló e as esposas, e eles vão para... Aliás, eles saem para ir para a terra de Canaã, né? Então vamos lá. Versículo 31. Tera tomou seu filho Abrão e seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, filho de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã. Mas eles foram até Arã e passaram a habitar ali. Os dias de Tera foram 205 anos e Tera morreu em Arã. Quando a gente lê esse relato de maneira muito rápida, a gente acha que Abraão foi chamado por Deus depois que Tera morre, não é? Porque o capítulo 12 começa assim, com Deus chamando Abraão, e o pai dele, a gente leu que morreu aí no versículo 32. Só que Abraão não foi chamado aqui, né? Abrão não foi chamado aqui em Arã. Ele foi chamado aonde, primeiramente? Quando Deus chama ele, ele está onde? Ele está em Uz dos Caldeus. Como é que a gente sabe disso? Porque eles saem de Ur dos Caldeus e vão até Arã. E lá o pai dele morre. E aí a impressão que a gente tem é que ele é chamado aqui, depois que o pai dele morre. Mas se o pai dele já era morto, por que Deus ia mandar ele sair da casa do pai dele? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Só faz sentido se o pai dele ainda estivesse vivo. Mas como é que a gente sabe que ele sai de Ur dos Caldeus, que ele é chamado ainda estando em Ur dos Caldeus? Porque tem um camarada lá no Novo Testamento que conta essa história. Vá para Atos capítulo 7. Estevão da massa. Os primeiros versículos. Versículo 1. Ó. Então, o sumo sacerdote perguntou: isso tudo é verdade? E Estevão respondeu: irmãos e pais. Atos 7, versículo 2 agora. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O pai dele só morre em Harã. Então, quando Deus chama ele, ele ainda está em Ur dos Caldeus, que é a Mesopotâmia. Certo? Então, o capítulo 12, esse chamado aqui, ele acontece quando o pai de Abraão ainda está
vivo. Só que eles vão, é por isso que o texto está dizendo, eles saem para ir para Canaã. Volte para Gênesis aí. Só que ele não obedeceu. Ele levou o pai. Não era para ele ter levado o pai. E é tanto que eles não levam, ele leva o pai, ele não sai da casa do pai, e eles não vão para Canaã. Eles param em Harã. E por que vocês acham que eles pararam em Harã? Era a cidade que levava o nome de quem? Do irmão de Abraão, de Abrão. Não era não era? Abrão, Naó, Harã. Harã, né? Pode ser chamado também, como tem um H, poderia ser Haran, tá? Mas ele continuou. E aí, só depois que o pai dele morre é que ele atende realmente o chamado de Deus. Mas ele não obedeceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem Abraão como sendo o pai da fé, né? O homem que obedeceu a Deus na hora que Deus chamou. E Abraão obedeceu a Deus. Eu não estou querendo dizer que não. Mas ele, assim como a gente, também foi falho. Ele não atendeu o chamado de primeira. Enterrar meu pai. Então ele não foi logo de primeira no chamado. Sai da casa do teu pai. Ele foi e levou o pai junto. Não, eu tô levando meu pai. É aquela velha história, né? Não, eu não moro com meu pai que mora comigo. Então, meus irmãos, sair da... E assim, é óbvio que aqui tem uma questão cultural, tá? Enquanto o pai é vivo, todo mundo aqui nessa situação, até hoje ainda no Oriente, uma boa parte do Oriente é assim. Enquanto o pai é vivo, quem manda é o pai. Não importa se o filho é casado ou se ele não é. Todo mundo mora no mesmo lugar, mesma casa, todo mundo junto. Então aqui, nessa cultura, para ele começar um novo povo, ele tinha que se desvincular do pai dele. Porque aí dele, Deus faria um novo povo. Né? E aí, obviamente, eles vinham aqui com toda a bagagem daquela terra lá, cheia de quê? Cheia de ídolos. Então sai da casa do teu pai que eu vou fazer de ti uma grande nação. Muitos ídolos. Sim. Faziam sacrifícios e tudo mais. Sim. Muito bem, meus irmãos. O que a gente aprendeu com tudo isso? O que vocês aprenderam com tudo isso? Vamos lá. 4 coisinhas aí. Hã? A gente aprendeu o início, né, de uma religião pagã aqui, não foi? Sim ou não? O início das religiões pagãs é um alerta e uma lição para todos nós hoje. Para não corrermos o risco de estarmos cometendo idolatria contra Deus por não conhecer as histórias da religião. Quando a gente conhece as histórias de como as religiões foram feitas, a gente não corre o risco de estar cometendo idolatria contra Deus. Atos que são idólatras contra Deus. 2. O desentendimento é a marca do juízo de Deus sobre um povo, mas esse juízo se desfaz em Cristo, pois nele nos tornamos um só povo outra vez. Se lá em Babel os povos se misturaram, né, se tornaram vários, em Cristo, Deus, em Cristo,
faz um só povo. Lembra o que Paulo diz em Efésios? De dois fez um só. Judeus e gentios, um só povo. A desavença, né? A divisão é marca do juízo de Deus. A união é a marca da salvação. 3. Deus está no controle de toda a história, de todo o plano da redenção de seu povo. Nada estava fora do controle de Deus. De Gênesis até hoje, mas indo até onde a gente leu aqui em Gênesis, né? Do início de Adão até aqui Abraão, a gente está vendo Deus controlando a história, agindo na história. E por acaso a gente acha que hoje é diferente? Que Deus não está controlando as ações? Que Deus não está com o controle da redenção do seu povo nas suas mãos? É claro que está, meu irmão. Porque nada foge do controle dele. A gente viu muita gente nessa pandemia desesperada, não foi? Como se Deus não tivesse no controle. Deus está no controle de tudo. Não é só naquela época, é hoje. Tudo está nas mãos dele. O plano da redenção não falhou e ainda está em curso. Nós só estamos esperando a consumação. E até lá, as coisas ainda continuam no controle de Deus. Vai falar, Pio. O texto que a gente leu de Apocalipse, lá, você lembra da prostituta e tal? Eu não sei se é um pouco mais na frente ou é um pouco mais atrás, que vai mostrar que ela está bebendo o sangue dos mártires numa taça. A Babilônia vem de quem? Nirode, caçador, que persegue o povo de Deus. Ainda continuará a perseguição. Ou vocês já acham que o povo de Deus vai deixar de ser perseguido? Óbvio que não. Nós estamos vivendo uma coisa boa aqui ainda, pelo menos por enquanto. Mas vai chegar um momento onde a gente vai ser perseguido. Se ainda for, se essa geração aqui não passar, se Cristo não voltar, seremos perseguidos. Então, é desde lá de trás. Mas Deus está no controle. E por último, a nossa história como povo de Deus passa por Adão, Sete, Noé, Sem, Terá e Abraão, em quem os judeus, os israelitas, são chamados para ser seu povo, né? Porque em Abraão, os israelitas, os judeus, são chamados para ser povo dele. Sim ou não? Essa é a nossa história também. Só que nós não somos chamados para sermos povo de Deus em Abraão. Nós somos chamados para ser povo de Deus em Cristo Jesus. Essa é a história do povo que também é a nossa. Eles foram chamados em Abraão. Nós fomos chamados em Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Oremos. Bendito e amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Guarda ela em nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra ti. Livra-nos das falsas religiões e guarda-nos, ó Deus, desse mal chamado idolatria. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor preservou uma descendência para que dela viesse o Messias, o nosso Senhor Jesus. Que em Abraão, o teu povo chamado
hebreu, judeu, israelita, nasceu. Mas que em Cristo Jesus, aquele de quem vem, ó Deus, aquele que vem da descendência de Abraão, é nele que nós somos chamados igreja. E somos gratos, ó Deus, a Ti. Porque ao estudar o livro de Gênesis, nós não aprendemos apenas a história do povo de Israel. Nós aprendemos a nossa história. Porque essa é a história do povo de Deus. E nós hoje somos o Teu povo. Obrigado, Deus, por nos ensinar a Tua palavra. Guarda, Senhor, em nosso coração. E nos faz entender, Pai, que tudo que aconteceu e ainda acontece está nas Tuas mãos e no Teu controle. A nossa vida, a nossa salvação pertence a Ti. Nos faz guardar isso, Deus, e compreender e crer que isso é verdade. Tudo está em Tuas mãos. Tudo está no Teu controle. Ó Deus, nos abençoa cada vez mais com a Tua palavra. Leva-nos para as nossas casas, Senhor, edificados por essa palavra que é maravilhosa, através da qual o Senhor falou hoje ao nosso coração. E nos protege, Senhor, do caminho de volta, para que nenhum mal nos aconteça. É isso que Te rogamos, Te clamamos, Te pedimos. E em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, Te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus.